Olá, comunidade Paz e Bem e Caminhos do Espiritismo. Estou aqui mais uma vez com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos sobre a Revista Espírita de fevereiro de 1860. Nós vínhamos falando durante 3 últimos programas de um caso único, né? Mas que tomou um espaço grande na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, que é o caso, a história de um condenado, né? Acho que o título era esse, que falava aí, a história de um condenado, falava da tal casa mal assombrada, né? De Castelnaudari, mal assombrada no linguajar popular, né? Mas eu queria só dizer para vocês que a gente, para encerrar um pouco esse caso, depois Kardec continua falando na Revista Espírita, houve evocações de outros personagens dessa história, né? E quem tiver interesse em saber mais sobre esse caso, vale a pena ler a Revista Espírita. Todas elas, né? É sempre bom, é importante ler e refletir também sobre alguns ensinamentos ali contidos, né? Então eu diria que quem se interessar, procure ali, e para terminar a leitura, né, dessa matéria, mas não há nada assim de mais interessante que vale a pena a gente destacar aqui. Portanto, eu quero, encerrando essa Revista Espírita de fevereiro de 1860, eu queria falar para vocês rapidamente de algumas outras publicações que saíram na revista, mas que não há nada também de grandes interesses para nós aqui, só algumas coisas que eu vou pontuar para vocês que talvez seja do interesse de algumas, né? Sobre os temas aqui colocados. Bom, Kardec vai colocar, depois desse caso da casa mal assombrada, aí, entre aspas, de Castelnaudari, ele vai falar, ele vai publicar uma fala, né? Ele vai intitular Comunicações Espontâneas, né? Ou seja, aquelas falas de espíritos que não foram chamados, evocados para estar ali, mas foram uma vinda espontânea, uma fala espontânea de um espírito que teria acontecido ou acontecera na Sociedade de Paris no dia 13 de janeiro de 1860. E ele vai documentar na revista, vai publicar essa parte também. E o que vale a pena dizer aqui para vocês é que o espírito que se comunica, ele fala da importância do tão bem que fez para ele estar na reunião e ser ouvido, e as pessoas ali conversando, demonstrando compaixão para com o sofrimento desse espírito, e ele fala que foi muito bom, que agora ele está mais confortado, etc. Então Kardec vai nos ensinar com isso, em outros momentos, que essa reunião mediúnica, que muitas casas espíritas vão chamar às vezes um processo, sessão de desobsessão, ou uma simples reunião mediúnica com o cunho de ajudar um espírito desequilibrado, um espírito sofredor do lado de lá da vida, né? Então, Kardec vai dizer isso, que como para nós, do lado de cá encarnados, temos as nossas dores físicas e morais e psíquicas, as nossas perturbações emocionais, né? Os espíritos também têm, né? Que via de regra Kardec vai chamar de sofredores, né? Então, quando nós procuramos um psicólogo, uma terapia de grupo, alguma coisa assim, para ajudar ou para nos ajudar enquanto estamos encarnados e sofrendo alguma conturbação psicológica, moral, etc., psíquica,
O mesmo efeito tem essa reunião mediúnica para com o lado de lá, que o espírito desencarnado tem nessas reuniões um alento, algum tipo de ajuda, né? Então isso, às vezes as pessoas têm alguma dúvida, mas tem uma certa polêmica, né, nesse sentido. Tem até pessoas que falam que talvez assim, uma parte minoritária até do movimento de espíritas acham que não é tão importante assim, não é? Mas Kardec nos orienta nesse sentido, né, da importância que tem isso. Uma outra questão também importante é que é feita uma manifestação de um espírito também, no dia 20 de janeiro de 1860, que Kardec vai relatar aqui na revista. E ele vai intitular O Tempo Presente. E ele vai falar, na verdade, eu vou me permitir ler um pouco para vocês entenderem. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside os trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Aí ele vai falar de alguns momentos que indicam, alguns acontecimentos na sociedade que indicam uma renovação espiritual. Ele vai dizer assim, ó, com efeito, lançais os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem nenhuma hesitação os sinais precursores que vos provarão de maneira irrecusável que os tempos preditos estão chegados. As comunicações se estabelecem entre todos os povos, as barreiras materiais são derrubadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos, políticos e religiosos se apagarão rapidamente e o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Bom, ele depois, esse espírito, fala mais algumas coisas e ele vai assinar Chateaubriand, né? Kardec faz questão de deixar a assinatura do espírito, porque aí ele deixa claro que essa é a opinião do espírito. E aqui está claro para nós que é um espírito católico e que tem a sua posição sobre uma realidade da vida e do momento histórico em que vivia, lá no século XIX, né, e assinou essa mensagem. Nós aqui, outros, ficamos pensando, né, que tempos serão esses, que modificações serão essas, né, e que implantação do reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável, né? Então, por outro lado, Kardec vai nos deixar claro na sua filosofia, nos seus ensinamentos, nas suas, enfim, no seu legado, né, filosófico, vamos dizer assim, para nós todos, que esse processo que ele está dizendo aqui de transformação da nossa sociedade num mundo melhor é um processo lento, gradual, sem espetáculo, sem nenhum acontecimento que ninguém perceba, né? Kardec deixa isso claro quando ele vai emitir a sua opinião. No entanto, às vezes até é motivo isso de desentendimento da obra de Kardec. As pessoas às vezes falam que tem uma contradição. Mas, de fato, ele, quando tem uma posição, uma opinião diferente, ele coloca o nome do espírito que disse aquilo. Então aqui vem assinado por Chateaubriand, esse espírito que manifestou, e ele documenta na Revista Espírita, né? Mas, como eu já disse, Kardec vai orientar depois que não é bem assim, que esse espírito, ele não vai se reportar necessariamente a esse espírito, a fala dele, mas ele vai deixar um ensinamento diferente desse, que tem uma posição, como nós podemos perceber, católica, né? Que ele vai falar aqui do gênero do cristianismo de uma maneira muito,
muito religiosa, né? Das religiões da época, ou como de resto até hoje, também continuo nesse pensar, não é? Então, é bom que a gente registre isso. Depois ele vai finalizar com uma outra matéria que ele vai falar de conselhos de família, que é uma continuidade de uma matéria que saiu na revista de janeiro de 1860. Portanto, com esses comentários, a gente fecha os nossos comentários sobre a revista de fevereiro de 1860. E assim como vocês sabem, para lembrar a todos, que Revista Espírita era um periódico que Kardec publicava na França, um periódico mensal, que ele tratava ali todos os temas que ele achava adequado tratar, desde cartas que ele recebia e respondia, desde o que acontecia também numa reunião mediúnica, uma ata, um registro, e ele publicava sobre aquele tema. Enfim, era onde Kardec também colocava as suas impressões e o resultado dos seus estudos e suas observações sobre os espíritos. Tá bom? Então, com isso, a gente espera ter cumprido aí o nosso objetivo de comentar a Revista Espírita de fevereiro de 1860 com todos vocês e aguardamos vocês aqui para uma próxima oportunidade podermos estar juntos comentando sobre a doutrina de Allan Kardec. Obrigado a todos vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.